Nós temos agora conosco a presença do ministro Sérgio Kukina, do STJ, que vai conversar sobre o provimento nacional do CNJ que foi discutido durante o congresso da Noreg-BR aqui em Balneário Camboriú. Ministro, por favor, o senhor fez a mediação da discussão sobre o provimento nacional e com a participação de vários notários e registradores, cada um na sua área. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, comentasse o que foi falado de mais importante, o senhor elencasse os pontos mais relevantes dessa discussão. Olha, dentro do que eu pude perceber, houve uma convergência de entendimento, de notários, registradores, no sentido da necessidade de um regramento mínimo. Por isso até mesmo o desembargador Ricardo Dipp, que presidiu os trabalhos, fez questão de enfatizar que o que se está desenvolvendo em nível de CNJ não vem a ser propriamente uma normativa, um provimento em verdade, mas sim uma normativa mínima, uma regra, por assim dizer, uma regra de partida. Até porque quanto mais se escreve, quanto mais minúcia se entra em campos como esse, mais dificuldade isso pode acarretar para os operadores dessas atividades, com prejuízos mesmo, para os destinatários finais desses relevantes serviços. Mas, enfim, houve uma linguagem afinada, convergente, no sentido da imprescindibilidade de não se poder adiar um discurso que parta do CNJ, dando regramentos mínimos que possam ser observados em todos os rincões do país. Nós conversamos com o desembargador e uma das coisas que ele pontuou, justamente, ele participou desse encontro, uma das coisas que ele pontuou foi justamente isso que o senhor acaba de comentar, um regramento mínimo, uma interferência mínima. E o caminho do CNJ é esse? Eu penso que sim, porque quanto mais amarras se criam, maiores, evidentemente, as dificuldades no dia a dia. Não por acaso a imprensa deu grande destaque, há poucos dias atrás, deu grande destaque à instituição de uma comissão em nível de Senado Federal, comissão, aliás, que está sendo presidida por um colega ministro do STJ, o ministro Mauro Campbell, uma comissão que terá por foco o tema desburocratização, retomando aqueles velhos e bons propósitos do ministro Hélio Beltrão, há algumas décadas atrás. E a ideia da desburocratização passa exatamente pela perspectiva de se posso usar essa palavra, desinchar ou desinflar a quantidade de exigências para que o cidadão comum, pessoa física, pessoa jurídica, tenham acesso a serviços públicos necessários ao desenvolvimento das relações sociais, civis de nosso dia a dia. Eu até pessoalmente vaticino que os próprios órgãos representativos das atividades registrárias, notárias, possam, se não ter assento, mas pelo menos ser consultadas nesse trabalho que está se desenvolvendo, como disse, no âmbito do Senado Federal. Mas isso, evidentemente, que não inibe que prospere e deve prosperar os trabalhos que vêm se realizando em nível de Conselho Nacional de Justiça, especialmente perante a Corregedoria Geral, a Corregedoria Nacional de Justiça. Então, em suma, pude perceber uma boa vontade, um alinhamento de todos quantos fizeram uso da palavra, no sentido de trazer suas experiências, seus anseios, de forma a contribuir positivamente para que tenhamos essa normatização mínima, é verdade, mas que possa orientar de forma adequada os serviços relativos a notas e registros. Isso vem ao encontro, inclusive, do momento que o país passa agora,
em relação à questão do desemprego. O Brasil é um país onde existem vários empreendedores, né, o país do empreendedorismo, no momento da abertura de uma empresa, de uma microempresa, o volume de documentos e de autenticações e coisas que são pedidas, né, solicitadas, é muito grande. Isso não é uma questão, talvez não seja uma questão unicamente do cartório, seja até uma questão legislativa. Eu gostaria de saber o que o senhor acha, né, porque na verdade isso tem a ver justamente com o desenvolvimento do país. Né? Tem uma causa até que como eu falei, vem ao encontro de uma demanda social. Né? O cidadão que quer abrir um pequeno negócio, ele encontra muita dificuldade, ele encontra, ao invés de ele encontrar facilidades, ele encontra dificuldades. E talvez seja uma questão legislativa mesmo. É uma questão legislativa, você disse muito bem, né? O momento que o país atravessa é muito simbólico, muito emblemático. Nós assistimos todo o esforço, por exemplo, que o ministro Afife Domingues empreendeu, né, nos últimos tempos nesse rumo, né, no rumo de se desburocratizar a atividade empreendedora. Né? Não se pode sufocá-la. Né? Eu traria até um exemplo também que ganhou grande repercussão na mídia, isso muito recentemente, presentemente, que diz respeito ao recolhimento do fundo de garantia, do tempo de serviço, as contribuições sociais, enfim, do empregado doméstico. Todas as dificuldades que se assistiu, né, a própria Receita Federal relutando em admitir no primeiro instante que essas dificuldades estavam ocorrendo, né, e enfim, isso tudo não deixa de representar um retrato, né, desse quadro. Eu falei até no evento, nesse particular, né, nós precisamos nos adiantar, recuperar o passo, porque nós migramos de uma chamada era analógica, poucas décadas atrás, para uma era espantosamente digital, em que os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos dominam com bem mais proficiência esses mecanismos, sabem tirar mais proveito das ferramentas de comunicação social, midiática e isso tudo digitalizado, enfim, né, virtualizado. E nós, do ponto de vista das instituições, e aqui falo das instituições públicas, nós ainda não conseguimos tirar todo o proveito possível. Né? E é exatamente visando extrair o que há de bom, o que nos oferece de bom o mundo virtual, o mundo digital, é a isso que se percebe, né, que as classes dos notários, dos registrados estão dizendo presente. Querem levar sua contribuição e querem participar como sujeitos ativos da sua própria história, né, contribuindo de forma viva, né, de maneira a que se chegue a um bom resultado, considerando, né, tudo que se deva fazer nesse sentido em nível de Conselho Nacional de Justiça. Talvez este caso das empregadas domésticas seja o mais emblemático, né? Porque a população queria fazer o registro. Cumprir a sua obrigação patronal e encontrava, e talvez ainda até venha encontrando, não sei, né, alguma dificuldade. Né? E, portanto, parece que as coisas ainda não estavam adequadamente ajustadas. Né? Mas eu penso que seja um momento assim que não se deva extrair dele, né, uma visão pessimista. Eu acho antes que se trata de um período de acomodação, uma fase de transição, em que logo, se Deus quiser, para o bem do nosso país, né, as coisas devam chegar a bom termo. Faz parte, né, do processo. Faz parte. As transformações, né, Muito obrigada. Que exigem, né, nosso empenho. Muito obrigada pela sua participação, ministro, e agradeço a sua participação no Congresso, no nosso programa da TV Cartório,
E nós tivemos conosco o ministro Sérgio Kukina, do STJ, que mais uma vez nos prestigia na TV Cartório da Noreg do Rio de Janeiro. Muito obrigada, ministro, muito obrigada a todos.